pegar como versículo de referência Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. A parábola de hoje é a parábola O Poder das Palavras. Certo dia, um rei muito poderoso teve um sonho, e nesse sonho ele perdia os dentes um por um, até ficar desdentado na parte da frente da boca. Ao acordar, imediatamente o rei manda chamar um sábio para saber qual o significado desse sonho. Ao relatar o sonho para um homem muito sábio, o homem logo interpreta o sonho e diz: Majestade, o Senhor irá perder todos os seus parentes mais íntimos, pois eles irão morrer, pois assim como seus dentes no sonho cairão um por um. O rei ficou enfurecido. Mandou o homem sábio para a forca para morrer pelo que ele disse. Logo em seguida, o rei chama um ancião para que possa interpretar o sonho. Da mesma forma, o rei conta o que sonhou e o ancião, também um homem sábio, interpreta com muita precisão. Majestade, que coisa boa! Salve o rei! O Senhor irá viver mais do que os seus parentes. Uau! O rei, contente com o que havia ouvido, encheu aquele homem de honras, terras e títulos e preparou um banquete para comemorar tal notícia. O que a gente aprende com essa história? Cuidado com a forma que você conta algo, pois as pessoas esperam receber notícias boas que lhes deixem felizes e às vezes não sabem lidar com notícias ruins. O eufemismo, gente, é uma figura de linguagem na língua portuguesa, que é usada para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. É bastante utilizada em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Esse recurso estilístico, é constantemente associado à polidez, a forma do falar, do se comunicar. O eufemismo ele é utilizado para substituir uma palavra ou um termo tabu ou um conteúdo delicado e chocante, atenuando o seu sentido. Então, nós precisamos usar o eufemismo muitas vezes na hora de comunicar algo. Você percebeu que o que o homem sábio disse foi a mesma coisa que o ancião disse, mas com palavras diferentes. O primeiro já foi direto ao ponto de dizer assim: olha, os seus parentes vão morrer um por um, igual os seus dentes caíram, cada um vai cair um por um. E o outro disse a mesma coisa, mas dizendo que o Senhor pegou a notícia boa. O Senhor vai viver muito mais que os seus parentes. Resumindo, significa a mesma coisa, os seus parentes vão morrer e você vai ficar. Mas é a forma do falar, a gente precisa ter cuidado com as palavras. Não sabemos como os outros estão. Eles podem estar emocionalmente alterados, E aí, se você for falar de forma grosseira, pode piorar as coisas. Tem um versículo que diz assim, que está lá em Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entenda, a maneira branda de falar irá aplacar o seu sentimento e, de acordo com a palavra de Deus, vai desviar seu furor. Por outro lado, uma palavra dura irá suscitar a ira. Portanto, precisamos aprender com a sabedoria bíblica, bem como com a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossas formas de falar, nas várias formas de falar. Não é o que você fala, e sim como você fala que incomoda. Para finalizar, as palavras podem moldar a construção do processo educacional, do gerenciamento das ações, ou então influenciar positivamente ou negativamente a realidade própria ou de um grupo. E na maioria das vezes não se mede o impacto que uma palavra pode ter. O que você vai dizer antes de falar a outra pessoa, diga para você mesmo e se pergunte se você aguenta ouvir,
Sabedoria dita pelo pensador romano Sêneca, que as pessoas deveriam ao menos tentar pôr em prática. Então, muitas vezes, antes de chegar para alguém para falar algo, eu falo na frente do espelho. Porque aí, na frente do espelho, eu estou olhando para mim mesma e eu começo a perceber no meu rosto, na minha face, se eu recebi bem aquilo ou não, da forma como foi falado. É uma forma de não magoar as pessoas. Assim como eu não gosto que as pessoas falem coisas grosseiras comigo, né? E eu busco fazer o mesmo, me colocar no lugar do outro, né? É sempre assim, Lívia? Claro que não, porque eu não sou perfeita. Muitas vezes eu perco a mão, né? Porque o meu cérebro, minha mente é muito acelerada. E muitas vezes quando alguém me confronta, eu vou lá e já dou uma resposta muito rápida, que nem eu imagino que eu pensei tão rápido. Só que eu preciso e eu venho trabalhando isso em mim. Que além de eu precisar escolher as palavras na hora de falar, eu preciso também dar uma resposta branda e ter paciência e pensar, eu gostaria que fulano falasse dessa forma que eu vou falar? Gostaria, acho que tá bom. Não, eu acho que eu ia me sentir mal. Sempre se colocando no lugar do outro. Que você pense nisso e que você tenha um dia lindo. Que você tenha um lindo dia!